Existem basicamente dois tipos de abordagem hoje na hipnose moderna. Existe a hipnose clássica e existe a hipnose conversacional. Um exemplo de hipnose conversacional é a hipnose ericksoniana, que foi criada a partir de exemplos, modelando o que Milton Erickson fazia. Milton Erickson foi um psiquiatra, psicólogo e um exímio hipnotizador. Ele era um terapeuta e ele se utilizava de hipnose para promover mudanças para os seus pacientes, utilizando hipnose conversacional. Ele não tinha rituais prontos, ele não tinha induções, ele não tinha regras. Ele apenas com as palavras, ele conduzia as pessoas a acessarem esse estado hipnótico e dentro desse estado ele elaborava metáforas, pegadinhas, jogos de palavras e no final das contas o resultado é que a mente não consciente desse paciente dele acabava fazendo as mudanças acontecerem. Então a hipnose ericksoniana, na verdade, é uma hipnose conversacional. A outra abordagem de hipnose, que é a que nós vamos estudar neste curso, é a hipnose clássica. A história registra que mais ou menos a partir de 1750, entre 1700 e 1800, existiu um cara chamado Franz Anton Mesmer. Ele tinha vários conceitos relacionados à energia cósmica, magnetismo, e ele inclusive batizou o que ele fazia de magnetismo animal, mesmerismo. As pessoas depois passaram a adotar o termo mesmerismo porque faziam o que Mesmer fazia. Ele acreditava que existia um fluido universal como uma espécie de energia universal que regia todos os seres vivos. Não só animais, como plantas também. E ele acreditava que as doenças, os transtornos, eram causados por um desalinhamento desse fluido, do fluido da própria pessoa com o fluido universal que regia todo o universo. E ele achava que, através de ímãs, magnetizando pessoas, ele conseguia realinhar esse fluido e fazer com que aquela doença, aquele problema, aquele transtorno fosse resolvido. Com isso, ele começou, no começo, ele começou a utilizar ímãs gigantes e barras de ferro magnetizadas, imantadas, e ele fazia passes. Ele colocava pessoas dentro de caldeiras de água cheia de ímã dentro, para que essa pessoa ficasse magnetizada. Na verdade, o que ele fazia no final das contas, sem perceber, era se utilizar do poder da palavra, o poder da sugestão. Não eram exatamente os ímãs que curavam as pessoas. A questão é, para que aquele processo acontecesse, existia todo um ritual que envolvia a atenção do sujeito. E nesse processo de envolver a atenção, acontecia do sujeito não criticar o processo, ter o senso crítico rebaixado, apenas aceitar aquilo como uma verdade. E através das sugestões que Mesmer fazia, mesmo fazendo os passes, ele dava sugestões, e na verdade ele não se deu conta que eram essas sugestões que surtiam um efeito, que resolviam o problema. No final da vida, Mesmer caiu em descrédito, morreu completamente pobre e isolado, porque a maioria das pessoas não deu crédito a ele, ficou como algo muito místico, nunca foi provado. Existiram outros que vieram depois dele, que levaram a ciência, a pseudociência de Mesmer adiante. Porém, nada é científico. Depois de Mesmer, vieram vários outros. E na apostila você vai encontrar uma linha de tempo com grandes nomes que influenciaram, que desenvolveram a hipnose. Um médico muito famoso,
que ficou conhecido como a pessoa que batizou o nome hipnose, que antigamente só se falava em mesmerismo ou sono nervoso. Ele batizou esse estado de hipnose. Por quê? Ele achava que hipnose tinha algo a ver com sono. Hipnos, o nome hipnose vem do nome do deus grego Hypnos, que é o deus do sono. E ele achava que as pessoas entravam numa espécie de sono nervoso, como se fosse um sono acordado. Então ele batizou esse estado de hipnose. Depois ele percebeu que esse estado não tinha nada a ver com sono, era completamente diferente do estado de sono. Uma pessoa em hipnose, ela está em vigília normalmente. Porém, o nome hipnose já tinha pego, já tinha sido muito difundido. Ele até tentou trocar o nome, mas ele não conseguiu mais. Ele tentou chamar de monoideísmo. Por quê? O estado de hipnose, uma das características é que a pessoa se concentra muito em uma coisa só. Quando ele tentou mudar esse nome para monoideísmo, ele já não conseguiu mais, o nome hipnose já tinha pego, já estava popularmente conhecido. E aí, ao longo desses 2, 3 séculos que vieram depois, surgiram muitos nomes, a hipnose se desenvolveu, se modernizou. E um grande nome, na verdade um ícone da hipnose clássica dos tempos modernos, do século passado, é um cara chamado Dave Elman. Na verdade o nome dele original era David Koppelman, mas em sala de aula eu te conto a história dele, que é muito bacana. Dave Elman desenvolveu a hipnose clássica a um ponto que ela é a usada hoje em dia. Dave Elman fez muitas experiências. Ele ensinou por 17 anos a médicos, psicólogos e dentistas. Durante essas aulas, esses profissionais de saúde levavam seus pacientes até ele, e ele aproveitava o curso que ele fazia, as aulas que ele dava, para já tratar as pessoas ao vivo. Então ele teve a oportunidade de lidar com vários tipos de enfermidade e de transtornos psicológicos diferentes. Ele teve a oportunidade de lidar com muitos problemas diferentes e experimentar se a hipnose funcionava ou não. Dave Elman escreveu um livro chamado Hypnotherapy. Eu tenho esse livro aqui. Esse livro aqui, ele conta todas as descobertas de Elman. Esse é o único livro escrito por Elman e é um dos melhores livros que você pode ler. Infelizmente, esse livro só existe em inglês, tá? Esse livro aqui eu tive a honra de ganhar das mãos do filho do Dave Elman, inclusive autografado. Bom, então essas são as duas linhas para se trabalhar com hipnose. Na verdade, não existe uma melhor ou uma pior. Você pode se beneficiar dos dois modos. Você pode utilizar a metodologia da hipnose clássica com os fundamentos da hipnose conversacional ou ericksoniana. Juntar os dois mundos é dar ao teu cliente, ao teu paciente, ao sujeito que está com você no processo de hipnose, é dar a ele a oportunidade de ter uma experiência ainda mais rica.